E as 23 desapropriações são, ao contrário, volta tudo para trás. São arrasadas. E não há. Bom, e a única que vai conseguir depois, vai ter que ser de novo, haver um novo decreto de desapropriação, em 74, é de Magé, com América Fabril e Conceição do Suruí. Mas as outras 22 são todas elas, quer dizer, ficam sem efeito e vão ser áreas de disputa violenta de grupos imobiliários e vão ser das áreas de loteamento clandestino e de degradação de tudo. Uma delas vai ser o lugar de maior desova de cadáveres de toda a Baixada, que vai correr ali na área de Caxias. Quantos companheiros que foi pego aí, rebentado no pau, naquela ânsia de matar, de prender essa coisa, e às vezes o cara não tinha nem culpa nenhuma. Eu, por exemplo, acho, até hoje eu acho que eu não tenho culpa nenhuma. Culpa de quê? De favorecer os outros? De tirar os outros da miséria? De olhar para o benefício do município, do estado, do Brasil? Quer dizer, eu acho injusto esse negócio. Por quê? A gente estamos fazendo força, lutando, arriscando a nossa saúde, a nossa liberdade, a nossa vida, para que seja cumprida a lei que o próprio governo fez. Qual é o crime que eu tenho? Eu não tenho crime nenhum. Mas o filho das unhas do homem com o outro lá, descascava mesmo, feio. Tu sabe como é que era? Ele metia a borracha nele, ele se cocorava assim no chão assim, e pegava um rabo de galo assim, sabe o que é um rabo de galo? Um facão desse tamanho assim, ó. Virava de lado assim, pá, sangue, ó. Uau. O Pureza, inclusive, falava que o Pureza não ouvia direito de um ouvido, né? Ele dizia que foi, como ele dizia, eu levei tanto telefone, né, que ele perdeu uma parte da audição, né? E uma coisa que ficava clara é que um dos infartos, e o infarto mais grave que ele teve, a insuficiência cardíaca que ele tinha, vinha sem dúvida nenhuma da tortura. Então eu me lembro bem disso, guardei até muitas coisas desse momento, e uma delas é que a gente então, assim, quase no centro de Recife, ele para e começa a dar a volta em torno de uma árvore, e uma casa enorme, dessas casas bem... que denotava assim, riqueza. Ele olha, e quando eu quis falar, disse, não, agora você fica calado, ouve tudo. Aí ele olha e diz assim, aqui que eu fiquei preso. Havia muitos conflitos de terra no Rio de Janeiro, muito violentos, e que não eram, não levava à pacificação, embora houvesse um instrumento legal como o Estatuto da Terra, votado em 64, que era muito mais avançado que todos os instrumentos legais disponíveis entre 46 e 64, durante o regime mais democrático. Então o que aconteceu? Aí houve o terceiro congresso, que é esse na qual recupera o Pureza, e nesse terceiro congresso se resolve ter uma postura mais ofensiva para conseguir melhores condições de vida para os trabalhadores. E aí, no bojo disso, se fez uma primeira reunião, que foi no Teatro Leopoldo Frois, ainda em 79, com movimentos de todo o estado do Rio de Janeiro. Quando é 79, 80, essas antigas lideranças das lutas por terra no estado estão todas, de alguma maneira, reaparecendo. E na volta já dessa reunião, o pessoal de Cachoeira de Macacu diz, mas São José da Boa Morte é uma área que nós ocupamos no ano 60, agora aquilo lá está tudo na mão de grileiro, então, quer dizer, por que isso voltou para a mão que não é nossa? Então, nós vamos voltar a ocupar. O que acontece nos anos 80 no estado do Rio de Janeiro é em grande medida uma retomada de conflitos pré-existentes nas mesmas terras, que eram terras que eram de objeto de disputa, porque a titulação dessas é diferente dessa situação em que você tem fazendas com titulação resolvida e produtivas, né, colocando as devidas aspas, em disputa.
são terras cuja titulação nunca foi claramente comprovada. Essas ocupações de terra na Baixada, elas não tiveram nenhuma relação com o MST. Né? É uma coisa totalmente independente. No entanto, esse foi o momento, as ocupações coincidiram com o momento de fundação do MST, que foi em 84, e com o primeiro congresso do MST em 85. E o MST, nesse momento, ele tinha um pouco de dificuldade de entender, assim como a CPT, de entender este público particular que ocupava a terra na Baixada, que era um público que queria terra para trabalho e também para moradia, mas que não reproduziria o ideal camponês, tal como o MST pensava, né? E aí é interessante lembrar que, nesse momento, o MST é sul do país, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nós vimos também e que uma reforma agrária feita no Brasil é uma coisa extraordinária, é uma coisa louca. Aonde é que vai se botar tanta mercadoria que vai sair? Como que nosso povo vai dar conta dessa... Então nós vamos ter que exportar mantimentos e baratear. Se luta muito pelo custo de vida, baixo custo de vida, sabe? Faça a reforma agrária que o custo de vida vai por terra. Isso nós sabemos. E por que eles não sabem? Nós que somos semi-analfabetos sabemos. Por que estudaram tanto e não sabem disso? Esse preconceito que existe é uma certa ideia da cidade como símbolo do progresso, né? E daí é um caminho sem volta. Quem vem do campo, chega na cidade, não quer mais voltar. A grande leva de migrações dos anos 60, 70, as pessoas ainda vieram para a cidade e conseguiram alguma melhoria de condições de vida, mas já nos anos 80 essa porta começa a se estreitar, no sentido de que as pessoas continuam vindo, mas a melhoria de condições não acontece, né? Então, as grandes cidades, as grandes metrópoles, como é o caso do Rio de Janeiro, se favelizam, as médias cidades se favelizam. Né? Quando nós começamos, nós achávamos, inclusive, né, e que estava realmente ajudando também o governo. Nosso objetivo também era de ajudar todo mundo. E achávamos nós, pessoalmente, que estava realmente ajudando o governo. Por quê? Porque nós estávamos esvaziando as favelas, que estavam inchando dia a dia, né? Nós estávamos esvaziando as esquinas de pedinte, né? Tirava os pedintes das esquinas e dava um pedaço de terra para ele sustentar a sua família. Tirava da favela, em vez dele ser hoje um marginal, né? Um elemento perigoso, ele ia para lá produzir para a sua família também. Porque você sabe, essas coisas eu não estou aqui defendendo, não quero absolutamente defender pessoa de defeito desse tipo, mas acontece que também eu sou esforçado pela a necessidade, pela fome, pela miséria, e faz muita coisa ruim. Campos já é uma das favelas de assalariados rurais mais antigas que o Brasil tem. Eu acho que, pelos dados que a Delma Neves traz, isso data mais ou menos já de 45, 50, mas pelo menos desde os anos 50, 60, já tinha favelas imensas em Campos, 6 quilômetros antes de Campos, 6 quilômetros depois, aonde era a linha do trem, quer dizer, todo mundo vai morar onde tinha menos chance de ser expulso. Agora, pelo menos as pessoas tinham trabalho, porque cortavam cana, quer dizer, eram como cortavam cana clandestinos, então, mas pelo menos tinham trabalho. Ora, essas usinas todas, elas hoje em dia aquilo virou pasto. Quer dizer, Capelinha foi uma crise enorme que leva a crise, inclusive, da cidade. Conceição de Macabu, a cidade inteira é uma crise danada. Quer dizer, a usina, quando fale, não paga os seus trabalhadores, quer dizer, não salda nenhum compromisso trabalhista. Quer dizer, a pessoa não só não tem trabalho no longo prazo, mas não tem nem aquele mínimo que é o mínimo necessário para tentar alguma outra coisa na vida. O que é fato é que os lavradores estão continuando a ser perseguidos por jagunço. Jagunço misturado com polícia, que é o pior. Fazendeiros misturados com jagunço, mal políticos e uma porção de etc. por aí. Mas, além disso, há essa violência, que é a violência da ignorância.
que é a ignorância que se percebe como se fosse compreensão. Então ela acha que ela tem na cabeça que aquelas pessoas ali só podem querer o mal e não fazem essa coisa mínima que é duvidar de si próprio e não ver. Quer dizer, uma das coisas que fica, que para quem lida com isso fica assim, fica um espanto, uma interrogação, é como as pessoas acabam acreditando muito mais no que elas veem na televisão, no que elas ouvem no rádio, do que elas leem no jornal, e o jornalista da televisão, o jornalista do rádio, ele não vai lá para realmente vai ouvir as histórias, tentar obter a documentação, tentar realmente entender todo aquele processo, entender as pessoas, entender tudo isso que faz a riqueza da vida, e resolve escrever baseado em algumas ideias, às vezes nem são ideias, são interesses que estão em jogo ali e que a pessoa então dá forma àquilo e provoca uma certa imagem daquela questão. O mais impressionante é exatamente isso, é que há muito mais vida e há muito mais chance de saída dentro do campo brasileiro, do campo do estado do Rio de Janeiro, do que aparece para o comum dos mortais. E isso é porque as pessoas não abrem os olhos, ou não abrem os ouvidos, ou mesmo não abrem a boca, para verificar com a própria cabeça, ver o que elas têm como imagem. Enfim, os artigos que têm escrito sobre Sem Terra atualmente são de uma eu diria, estupidez total. Quer dizer, são de pessoas que, ao contrário de perguntar, mas quem são essas pessoas? O que elas estão fazendo? Como é que foram? O que isso se junta com o passado? Como é que pegam algumas imagens ou declarações ou às vezes frases e tal e transformam isso numa espécie de pintura negativa, quer dizer, e foi exatamente assim que se montou 64. E enquanto não vir uma reforma agrária que satisfaça ao povo, aos camponeses e ao povo da cidade, a luta pela reforma agrária, não tenho dúvida nenhuma, porque ela continua. Mas continua mesmo, é porque eu quero não. É porque a própria situação empurra para isso. Outra coisa, a reforma agrária não está ainda compreendida por todos. A reforma agrária não é uma questão de camponês. É uma questão do povo da nação.